Olá, meus amigos, é com imensa alegria que venho aqui trazer uma pitadinha das minhas opiniões, das minhas conclusões, que somadas a tantas opiniões que responderam à mesma pergunta, para que todos nós, juntando todas estas respostas, possamos confeccionar uma única ideia, a de ser melhor e estar melhor. A pergunta feita pela nossa amada casa espírita Raimundo Mariano Dias, aqui de Birigui, é: como a doutrina espírita colabora para que construamos uma terra de regeneração? Pois bem, a terra de regeneração, ela tem como fundamento, como preponderante ação, o amor. Então, o amor vai preponderar. Esse amor vai fazer com que as pessoas se encontrem, se relacionem melhor. Vai haver provas? Sim, óbvio que ainda vai haver provas. Vai haver doenças? Sim, faz parte das provas. Porém, nós não entraremos neste processo se esse amor não for implementado em nós. Então, a terra de regeneração que está sendo implantada aqui no nosso planeta, ela primeiro precisa ser trabalhada de dentro para fora. Então é preciso que a gente primeiro olhe para dentro de você mesmo, auscute quais são as suas reais necessidades, descubra e trabalhe os seus defeitos, aqueles que você percebe, procure corrigi-los na medida de suas forças, sem que você se culpe ao extremo a ponto de que você fique paralisado, porque a culpa paralisa. Então é preciso que a regeneração tenha o início em nós. E é por isso até que a doutrina espírita nos foi trazida a partir de 1857 com ideias, comportamentos e desafios. Mas a gente precisa entender estas ideias trazidas, esta filosofia que aponta uma direção direto para dentro de nós mesmos. E é preciso entender qual que é o desafio da doutrina espírita. O desafio da doutrina espírita é que nós compreendamos que ela não é tão somente um movimento religioso. Vai muito além. O Espírito de Verdade deixou muito claro quando ele disse: queremos renovar o mundo. E aí a gente pergunta, de que forma? Emmanuel respondeu. Ele nos aponta que devemos ir avançando de palmo a palmo, coração a coração, um por um, partindo de dentro de nós. Então, a primeira questão, o primeiro desafio é a compreensão do propósito da doutrina espírita. Nós não estamos na doutrina espírita para se tornar um religioso, mas para nos tornarmos um homem de bem. O maior propósito, portanto, da doutrina espírita é transformar o homem em homem de bem. E aí, quando a gente começa esse processo de modificação interior, começa a acompanhar as ideias, principalmente de Kardec, que vem trazendo toda essa noção no Evangelho de condutas que devemos reformular, o trabalho do perdão, e vem lá do Cristo, quando Cristo assombrou a todos que devíamos não somente perdoar 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, inúmeras vezes. E aí a coisa foi andando, tomando proporções, e o Cristo disse que a gente devia perdoar também os nossos inimigos, algo tão distante ainda dos nossos comportamentos. Então, somando as ideias do Cristo, e aí eu quero ressaltar uma coisa: se eu não tivesse encontrado Jesus na doutrina espírita, eu não estaria nela. E creio que muitas de nós também. Então, o Cristo está em tudo isso, e o Cristo é amor que precisa ser implementado dentro de nós, em nós, para nós e para todos que estão ao nosso derredor.
Para isso, a gente vai tomando consciência qual é o sentido da doutrina espírita, e ela nos remete para dentro de nós, para que a gente possa verificar questões que precisam ser corrigidas, né? A gente está vivendo hoje um momento de muita turbulência vibratória, onde há muita intensidades, e a gente observa inúmeros suicídios acontecendo. Mas esses suicídios nos chocam e nos entristecem. Mas existe uma questão abordada no livro Nosso Lar, que também é muito preocupante, que iremos aqui destacar. O livro Nosso Lar, do André Luiz e do Chico, e que todo mundo deve ter assistido, o Nosso Lar 1, o Nosso Lar 2, mas a gente destaca dali que o médico, salvo engano, Elísias, acho que é esse o nome dele, quando foi examinar o André Luiz no hospital, ele notou um monte de situações degradantes no fígado, no rim, na parte dos estômagos. E ele falou, André Luiz falou que eu via, quando estava no umbral, as pessoas chamando ele de suicida, né? De covarde, suicida. E ele não se sentia um suicida. E aí, esse espírito que estava ali, com André Luiz orientando e analisando o seu perispírito, disse que a maior parte de 80 pessoas que chegam no plano espiritual, 57 delas cometeram suicídio inconsciente. Então é preciso que a gente desperte a nossa consciência para isso também. E o que seria esse suicídio inconsciente? Nós temos diversos ingredientes no plano terrestre que nos remete a esse comportamento. Por exemplo, né, as emoções, né, as drogas psicoativas, como álcool, cocaína, enfim, todas as drogas, elas causam um dano severo na nossa máquina. Então, o que vai acontecendo aí? O tempo estimado para que estivéssemos na Terra, ele vai sendo encurtado, porque nós vamos gastando o nosso fluido vital, o nosso combustível. É como se estivéssemos parados dentro de um carro, acelerando o motor e freando. Você vai gastando a gasolina, o combustível, sem sair do lugar. Então, nós fazemos isso quando nos envolvemos, quando cometemos estes suicídios. Então, veja o nível de consciência que a gente vai adquirindo. E para a gente ter uma ideia maior ainda, não são só as drogas psicoativas que nos causam que nos diminui a nossa estadia aqui no corpo físico. A alimentação adequada. Gente, alimentação. Desrespeito aos ritmos biológicos. A gente tem um ritmo e cada um de nós temos esse ritmo. A gente desrespeita os outros, muitas vezes. E precisa também entender que você tem o seu próprio ritmo e que cada um tem o seu. Então esse desrespeito vai causando danos emocionais, danos psicológicos, gasto exagerado das suas próprias energias. Também temos as questões dos desrespeitos dos limites físicos e mentais. A gente vai se habituando e sem perceber vai fazendo um monte de coisa que acha que está normal. Mas a gente precisa se conhecer. É importantíssimo que a gente se conheça. E a outra que é muito comum e que vem minando muito e trazendo muitas dores entre nós é o desrespeito aos sentimentos e às suas emoções. É isso. Então o que tem causado? Frustrações, decepções, fraqueza emocional, tristeza, apatia, que tem se enveredado por caminhos de depressões, medicações exageradas, e isso tem causado um mal muito severo ao próprio ser vivente, que tem uma programação, um tempo estabelecido, um comportamento que foi programado e que é alterado. Por conta de quê? Por conta do livre-arbítrio, né? Fora isso, também a gente tem o consumismo. É esse consumismo exagerado que a gente tem, as necessidades da gente, que a gente adquire. Eu penso que a gente, quando está aqui no corpo físico, começa a acreditar que nós somos só a matéria.
esquecemos da parte espiritual. Então a doutrina nos convida a esta mudança de comportamento, para que realmente a gente faça a transformação do nosso planeta em um planeta de regeneração. Para que a gente faça isso, a gente tem que implementar amor em nosso coração, sabedoria, conhecimento e otimismo, porque Deus sempre vai nos amparar. Um grande abraço a todos.